lá, pessoal. Bom, questão 11, uma questãozinha de geometria. Falava assim, a figura representa a planta de uma região plana com área igual a 9.600 metros quadrados. Está aqui, ó, área igual a 9.600 metros quadrados, que pode ser decomposta por um quadrado e um retângulo. Então a gente consegue ver, né, essa parte aqui, ó, é um quadradinho e aqui a gente tem um triângulo. Então a gente pode ser decomposta aqui através dessa linha tracejada. E ele está falando que os ângulos alfa e beta, que são esses ângulos que estão aqui dentro do triângulo, eles têm a mesma medida. Então isso aqui é importantíssimo. A alfa e beta têm a mesma medida. Bom, nessa região a medida em metros de um dos lados do quadrado, então ele quer saber qual que é um dos lados do quadrado, porque o quadrado tem todas as medidas iguais. Então qualquer um desses lados ele quer saber quanto é que mede, tem essa medida, certo? Bom, como é que a gente começa? Ele fala que o alfa e o beta têm a mesma medida. Pessoal, o que a gente pode falar de um triângulo que tem as mesmas medidas ali, aquelas duas medidas? Esse triângulo aqui, ele é isósceles, certo? Por que ele é isósceles? Porque se essas duas medidas, esses dois ângulos são iguais, então ele tem também dois lados iguais. Então, esse lado aqui do triângulo é exatamente igual a esse lado aqui do triângulo, certo? Por quê? Porque as medidas da base são iguais. Então, isso é um triângulo isósceles. Só que ele é mais do que um triângulo isósceles, é um triângulo retângulo isósceles. Por quê? Porque se esse ângulo aqui, ó, ele mede 90 graus, esse ângulo aqui também mede 90 graus. Então ele é um triângulo retângulo isósceles. Os dois catetos dele têm a mesma medida. Maravilha? Então, bom, o quadrado já tem todas as medidas iguais e o triângulo tem essas duas iguais. Obviamente, essa medida aqui é diferente porque ela é a hipotenusa, tudo bem? Porque é o lado oposto ao ângulo de 90 graus. Então a gente vai ter que agora dar uma modelada nisso, somar essas duas áreas do quadrado com o triângulo, igual tudo a 9.600 que ele disse que era a área dessa região plana. Aí a gente consegue chegar na medida aí do lado do quadrado. Então vamos lá. Bom, então vamos separar esse trapézio em um quadrado de lado x e outra num triângulo retângulo isósceles, né, que eles têm os ângulos iguais, de catetos iguais a x, que foi exatamente o que eu acabei de explicar para vocês. Então vamos lá. Qual que vai ser a área do quadrado? Então o quadrado é x por x, né? Ele tem todos os lados iguais. Então vai ficar x vezes x, a área dele é x quadrado. Bom, o triângulo, a área do triângulo é a mesma coisa, só que dividido por 2, porque é base vezes altura dividido por 2. Então vai ficar x vezes x dividido por 2. Então vai ficar x quadrado dividido por 2. Nada mais é do que falar o quê? Que a área do triângulo é metade da área do quadrado, certo? Então se eu somar a área do quadrado mais a área do triângulo, tem que dar 9.600. Então x quadrado mais x quadrado sobre 2 tem que ser igual a 9.600. Aí como é que você soma essas frações? Multiplica aqui e depois soma aqui. 2 vezes x quadrado dá 2x quadrado, mais x quadrado dá 3x quadrado. Então ficou 3x quadrado sobre 2 igual a 9.600. Aí agora você tem que isolar esse x quadrado. O 3 que está multiplicando passa dividindo, 9.600 dividido por 3 dá 3.200, e o 2 que está dividindo você passa multiplicando. 3.200 vezes 2 dá 6.400 que está aqui. Bom, aí ficou x quadrado igual a 6.400. Aí que número elevado ao quadrado dá 6.400? Bom, é só você lembrar da tabuada do 8, né? Porque 8 vezes 8 dá 64. Então 80 vezes 80 vai dar 6.400 que está aqui embaixo, certo? Então a medida desse quadrado é igual a 80. Está aqui na nossa alternativa A, tá? Então era uma questão até que tranquila. A única coisa que você precisava lembrar é as fórmulas de área, de quadrado e de triângulo, que eram bem fáceis, mas acho que o grande lance era lembrar que se o triângulo ele tem as duas medidas da base iguais, então aqueles dois lados que formam ele, que formam o outro, que formam o ângulo de cima, também tem a mesma medida. Então é no caso do triângulo isósceles, e ele é retângulo também porque ele está encostado num quadrado. Então ele tinha os dois catetos iguais, medidas iguais do ângulo, implica que as medidas dos lados também são iguais. Faz a equaçãozinha, soma e calcula o valor do x, que é o lado do quadrado. Maravilha? Pessoal, obrigado e até a próxima.